Muito bem, nós sabemos que a igreja cristã é uma igreja missionária, ou seja, a igreja cristã, o cristianismo, envolve a propagação da sua mensagem a toda criatura, a todos os homens, a toda a terra, a todas as raças, tribos, línguas, nações, culturas, para todos. E nós vemos como o Evangelho chega e ele muda, e ele transforma para melhor. Onde o Evangelho chegou, houve um crescimento, houve uma subida em termos mesmo culturais. Como assim? Por exemplo, nós podemos ver como a Europa recebeu o Evangelho, como pela Europa se disseminou a palavra de Deus. E nós vemos como que o cristão é aquele que tem a Bíblia como sua regra de fé e prática. O cristão tem a Bíblia como o seu livro de cabeceira, para ler todos os dias, para meditar, praticar e seguir. Então, era necessário que os cristãos soubessem ler. E foram os cristãos que começaram no mundo com as escolas como temos hoje, escolas públicas. Foram os cristãos que começaram no mundo os hospitais como temos hoje. Os hospitais para receberem as pessoas, atenderem aos enfermos. Nós vemos como que isto traz um desenvolvimento. O Evangelho traz a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade foi Cristo e através de Cristo que nós e as pessoas podem ter e podemos ter a verdadeira liberdade. A liberdade de culto existe nas nações cristãs. Onde as nações são fechadas ao Evangelho, não há liberdade de culto. Não há liberdade para pregar a mensagem, não há liberdade. Por quê? Porque Cristo veio trazer o entendimento e veio abrir o entendimento das pessoas para o seu livre-arbítrio, para que elas pudessem escolher o caminho a seguir. Então, a liberdade. E nós vemos então que as nações que optaram pelo cristianismo, as nações que seguiram de perto o cristianismo, desenvolveram, cresceram, romperam. Houve podemos dizer assim, tantas coisas foram feitas de bem, de bom, coisas boas foram feitas através dos cristãos e nações cristãs. Chega a bênção do Senhor. E quando nós vemos, por exemplo, a Europa hoje se distanciando do cristianismo, os problemas vão aumentando, aumentando, aumentando. Nós vamos ver aqui que no início da igreja, Deus havia dado dons. E pregar, evangelizar é um dom maravilhoso que o Senhor dá. O dom da palavra, da ministração da palavra. Aos dons espirituais relacionados à cura, dons de curar, dons de operação de maravilhas. São os dons que o Senhor dá para o aperfeiçoamento da igreja. Mas o Senhor levantou pessoas de maneira especial na igreja. Ele levantou alguns para serem apóstolos, para serem evangelistas, para serem pastores, para serem profetas, para serem, finalmente, serem também evangelistas e mestres. Deus deu estes 5 ministérios para a igreja e Ele os capacitou. E o Senhor envia. E o Senhor capacita a igreja com pessoas de maneira tão especial. E nós vamos ver aqui que Paulo, ele tinha esse discernimento. Paulo, ele podia ver nos seus discípulos aqueles que seriam líderes, aqueles que tinham um dom profético, aqueles que tinham o dom do evangelismo, do pastoreio, o dom de mestre e de apóstolos, para serem enviados. Os apóstolos eram enviados para plantar igrejas, começar a igreja.
E é claro, quem vai começar uma igreja precisa ser um bom evangelista, um bom pastor, um bom mestre, ter também a palavra profética. Então, vamos ver aqui em Atos capítulo 19, de 21 e 22, o que a palavra de Deus nos diz sobre Paulo enviando sua equipe missionária. Diz assim: cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me também ver Roma. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Vemos Paulo cumprindo o propósito do Senhor. Vemos Paulo de uma maneira tão linda sendo usado em cada cidade por onde ele vai. Vemos Paulo sendo perseguido, tendo de sair de uma cidade para outra, para outra, para outra, mas Paulo está sempre alinhado com o trono, está sempre linkado, está sempre ligado, conectado com Deus, tendo a direção do Senhor para tudo aquilo que ele vai fazer. Paulo terminou a sua tarefa ali na Macedônia, ali em Éfeso, e ele então resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando por Macedônia e Acaia. Paulo então diz: eu vou para Jerusalém. Nós podemos ver no próprio ministério de Jesus que em todas as épocas de festas bíblicas, no primeiro mês, Páscoa, Pães Asmos e Primícias, no terceiro mês, a festa de Pentecostes, no 7º mês, as festas das trombetas, o Yom Kippur, ou o Dia da Expiação, e Tabernáculos, Jesus sempre ia a Jerusalém. Sempre. Jesus caminha por toda a Judéia, Jesus caminha pela Galileia, mas ele está sempre indo, 3 vezes por ano, a Jerusalém. A Jerusalém, o centro de culto. Paulo, ele viaja, ele planta as igrejas, ele evangeliza, ele ganha vidas para Cristo, ele discipula, ele ensina, ele faz vigílias, ele ora, mas Paulo sempre retorna a Jerusalém, trazendo o seu relatório, trazendo o relatório de tudo aquilo que ele fez, trazendo os seus projetos, buscando a oração, a comunhão, o caminhar junto. E Paulo prepara a sua equipe missionária. E é muito lindo a gente poder discipular. Fazer discípulos é caminhar junto. O discípulo é aquele que segue os passos do seu mestre. O discípulo segue os passos. Ele pisa onde o seu mestre pisa. Jesus disse: olha, o discípulo não é maior do que o seu mestre. Do mesmo jeito que o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Vão por todas as nações, vão pelo mundo inteiro e façam discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o final. Paulo, então, ele vai por onde ele passa. Ele prega, ele estabelece a igreja, ele forma a liderança, ele coloca as pessoas nos cargos de liderança, ele treina, ensina e parte para frente. Depois ele volta para ver como estão. Nós sabemos que cada viagem demorava muito tempo. Viagens de meses no mar, meses por terra. E Paulo, por onde ele passava, ele ia jogando a semente, plantando o Evangelho. E aqui nos diz o texto que Paulo disse: olha, eu estou indo para Jerusalém e eu preciso ir a Roma. Paulo agora sabe que ele precisa ir a Roma.
Ele não sabe como ele chegará, ele não sabe qual é o projeto de Deus, ele só tem essa certeza no seu coração, que ele irá até Roma. Então, tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto. Quem é Timóteo? Um jovem, filho de pai grego e mãe judia. O nome Timóteo significa o que honra a Deus. Que lindo este nome! Aquele que honra a Deus era Timóteo. Paulo deixou então em Macedônia junto com Erasto. Erasto, seu nome significa amado. Paulo então deixa suas 2 joias preciosas, 2 pérolas, 2 discípulos maravilhosos, 2 discípulos confiáveis, 2 discípulos amados, Timóteo e Erasto. Os deixa juntos ali em Macedônia e segue pela Ásia. Ele vai até Jerusalém. As viagens de Paulo tinham um fundamento, tinham uma direção, tinham um foco. Assim, as viagens missionárias precisam ser. O Ministério Gideões, 24 horas diante do Senhor, tem feito viagens missionárias. Nós temos ido nos 5 continentes, fomos à Austrália, fomos ao Japão, já fomos ao Nepal, à Índia, a Israel, a Jordânia, a Turquia, a Grécia, a várias nações da Europa, a várias nações da África, das Américas, com uma mensagem: preparar a igreja para a vinda de Jesus. Com um foco, preparar a igreja em oração sem cessar. Este é o chamado de Deus para esta geração. Esta é a obediência que a igreja deve ter ao Senhor neste tempo, no tempo do fim. Preparar a igreja, preparar os irmãos para o encontro glorioso com o Senhor nas nuvens, nos ares, no arrebatamento. E você, já está preparado? Você está preparado para o encontro com o Senhor? Você está pronto para o arrebatamento, que vai ser num abrir e fechar de olhos, dada a palavra de ordem ao arcanjo e soada a trombeta, a última trombeta. Então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, indo ao encontro do Senhor nas nuvens. E então estaremos para sempre com o Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu sei que não estou preparado para a vinda de Jesus, mas eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, limpa-me, transforma-me, purifica-me, dá-me um coração puro na Tua presença, um coração novo, cheio de Ti, cheio do Teu amor, cheio da Tua paz, para que eu possa viver em Tua presença todos os dias da minha vida. Eu me entrego a Ti, para viver por Ti e para Ti em todos os meus dias. Recebe-me, Senhor, e usa-me. Enche-me do Teu Espírito Santo e capacita-me para cumprir o Teu propósito como um missionário. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.